Mas vocês têm uma identidade. Foram eleitos. São propriedade particular de Deus. Você já foi estacionar em algum lugar, você vê a vaga, se alegra. Quando vai entrar, tem uma placa, propriedade exclusiva. Você engata ré e não entra. Assim é o que Pedro queria dizer. Quando o inferno olha para nós, ele tem que dar ré, porque é propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa, a geração eleita. Veio a perseguição. E agora os crentes, diz a história, vão ser queimados vivos. A geração de Pedro. A história diz que queimaram tantos cristãos que faltaram lenhas para queimar crente. Isso quer dizer que a maioria não desistiu. Quando faltaram lenhas, aí Nero diz: aonde tiver um poste, pode pendurar e tocar fogo. Eles eram queimados vivos, mas não desistiam. Pedro se torna inimigo do Estado e é capturado. E agora, se nós fazermos Pedro desistir, vai ser um rombo terrível nesse cristianismo. Coloca a cruz na frente dele e diz: se você não desistir, você tem a opção de continuar vivo. É desfazer tudo que você tem vivido e pregado até hoje. Ele diz: não dá. Então vai ser crucificado. Ele, cantando e alegre, diz: não tem problema, eu só peço um favor, eu não mereço morrer e ser crucificado como o meu mestre foi. Me crucifique de cabeça para baixo, bota os meus pés para cima e pode bater o prego. Esfolaram Bartolomeu vivo. Agora Nero implica com Paulo. E Paulo se torna inimigo do Estado. É capturado e é levado para as catacumbas de Roma. Diz a história que quando mandaram o decapitar, lhe deram uma opção: desistir. Quando os algozes entraram gritando: prisioneiro Paulo, chegou a hora, você pode viver, é só desfazer o que pregou e desistir. Ele estava escrevendo a carta a Timóteo e não parou. E na carta ele continua: meu filho, a minha hora chegou. Eu estou sendo oferecido por aspersão, mas eu combati um bom combate, meu filho. Eu acabei a carreira, eu não desisti, eu guardei a fé. Agora o que está me aguardando é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda e não desistir. Os 3 primeiros séculos foram dolorosos. Veio o 4º século. Constantino torna o cristianismo a religião oficial do cristianismo. Agora Deus entrega o mundo na mão dos cristãos. Mas veio a corrupção interna. E os representantes se corromperam. E os verdadeiros cristãos não queriam compactuar. Aí vem a perseguição dos dogmas. E eles começaram a triturar os crentes que não aceitavam os dogmas nem a corrupção. A história do cristianismo diz que muitas moças e mulheres, eles arrancavam os seios delas para elas desistirem. Pegavam os alicates pontiagudos, apetrechos de mutilação, e prendia nos seios das irmãs e diziam: vocês desistem, a gente arranca os seios. Elas gritavam: vocês vão arrancar os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar.
Muitos homens jovens foram postos em balcões com engrenagens e correntes amarradas nos pés e nas mãos. Um algoz rodava a engrenagem para um lado, outra para o outro, e dizia: nós vamos quebrar vocês todinhos se vocês não desistirem. Eles gritavam no meio da dor e dos ossos quebrando: podem quebrar todos os nossos ossos, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar. Não podem tirar. Século 13, tentaram tirá-los pela fé, recolhendo as Bíblias. Os pobres, quem não faz parte do alto clero, não pode ler a Bíblia para não conhecer essa verdade. Aí vem John Hus escrevendo literatura, elimina John Hus para parar a mensagem do Evangelho, mas não param. Século 16, 1545, vem as indulgências plenárias e as indulgências parciais. Aí vem Martim Lutero com as suas teses, louvando e adorando a Deus e dizendo que o justo vive pela fé, não depende de fogo do purgatório, coisa nenhuma. Vem o século 18, 1700 e alguma coisa, é quando o grande líder do liberalismo teológico, Rudolf Bultmann, quer tirar esta chama e a identidade pentecostal da igreja. Ele vai publicar como filósofo muito influente o poder do intelecto, que Jesus e o Espírito Santo não interferia na história do homem. Ele diz que Jesus continuava morto, ele só estava vivo na mente dos crentes pelo poder da pregação ou querigma. Então ele vai ganhando espaço, dizendo que a única coisa que era verdade da história de Jesus era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu, ponto, dizia ele. Ele continuava a tirar a veracidade da Bíblia e dizia que não existe milagre. Então o homem tomou o centro das atenções, o liberalismo teológico entra e parecia que não ia ter fim, ou seja, quase a igreja pentecostal perde a sua identidade. Ou passaram 300 anos, 3 séculos de frieza e sem o Pentecoste explodir. Aí vem o século 20, 1904, um jovem de 13 anos, cheio de vontade de proclamar o Evangelho, chamado Evan Robert. Ele vai lá no país de Gales, a seu país, e procura o pastor da igreja e diz: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero incendiar a minha nação. O pastor disse: vá orar e peça a Deus. Ele passou 13 anos pedindo, com 26 anos ele é cheio do Espírito Santo. Agora ele vai desfazer o que o liberalismo teológico fazia, a frieza. Diz a história que as reuniões que ele fazia só tinha hora para começar, ninguém sabia que hora o culto ia terminar, porque o poder caía. Jesus batizava, salvava, curava e ninguém queria ir para casa. Século 20, 1906, é quando William Seymour, ele incendeia o continente norte-americano pelo avivamento da Rua Azusa. Diz a história que o avivamento foi 3 dias de oração, trancado ele e alguns irmãos em um quarto. Quando o avivamento vem, eles caem de cima e vai falando em língua. Quem passava por perto da casa já era aceitando Jesus e batizado no Espírito Santo pela chama deste evangelho. Século 20. Os nossos pais não desistiram. Eu sempre prego no Belém do Pará. Eu me hospedo geralmente na Praça da República, aonde os 2 missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, chegaram sem ter o que comer. Ficava esperando as mangas verdes caírem dos pés para se alimentar, porque preferiram o avivamento, o Pentecoste, do que uma igreja tradicional. Daniel Berg anda 50 quilômetros na primeira cidade que ele foi pregar, indo pelos trilhos do trem. Eu digo porque eu ouvi de irmãs antigas que moram lá.
E quando ele chegou na cidade de Santa Isabel, a religião expulsou. Aqui você não pode pregar e nem entrar na cidade. Ele volta 50 quilômetros de pé, porque ninguém lhe dava carona. Passa um mês, ele vai de novo. E agora ele se hospeda na casa de uma irmã. E com 2 dias, a irmã aceitou a Jesus e toda a sua família. Se você for lá hoje em Santa Isabel, o centro de evangelismo dá umas 3 igrejas dessas, ou 4. E não tem espaço para todo mundo, não cabe todo mundo. Século 20, os nossos pais não tiveram o que a gente tem. Quando um crente passava pela calçada de um não crente, eles lavavam a calçada, porque por ali passou um crente, um inseto. Hoje a gente chega no aeroporto, é selfie. Hoje muitas vezes a gente dorme nos melhores hotéis da cidade e come nos melhores restaurantes. Às vezes vai entrar no avião, até as aeromoças, quero tirar uma foto com o senhor. Eles não tinham isso e não desistiam. Eles recebiam urina podre. Os não crentes jogavam urina podre neles. Tomate podre, cebolas. E muitos crentes chegavam na igreja sangrando das pedradas que levavam, mas não desistiam. E quando dobravam os joelhos, o barulho das pedras no telhado, mas eles não desistiam. Cada pedra que jogava, Jesus tocava fogo no culto e os crentes eram batizados. A maioria dos que jogavam pedra hoje são pastores ou são descendência de pastores que atiraram pedra, mas não resistiram o poder desta mensagem daquele que nos tirou das trevas para a luz. Uma geração vai e outra vem. Eles não desistiam. Não tinha privilégio de serem gospel e evangélicos. Eram os bodes. Os filhos morriam e eles não podiam enterrar no cemitério. Qual era o crime? É crente, é protestante. Colégio para filho de crente não existia. Sobretudo público. Mas eles não desistiam. Mas os nossos cultos eram diferentes. Não tinha ninguém com anel no dedo. Nada contra, eu estou falando porque a gente pode fazer muito mais pelo que eles conquistaram para nós. Não tinha muitos doutores. Não tinha estrelas. Não tinha gente famoso para encher a igreja. Os crentes iam para o culto porque sabiam que Jesus estava lá. Os cultos já começavam quando a gente ia saindo de casa. Lenços não podiam faltar. Tinha crente que carregava 3 lenços porque um não dava conta. Mas olha como terminavam os nossos cultos. Não tinha mensagens bonitas, não tinha linguajar bonita. Era Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. E a gente via os não crentes querendo ser crente pulando a janela. A gente via o doente entrar e sair curado, o morto entrar e traziam ele, e ele saía andando e dando glória a Deus. O nosso culto terminava debaixo de fogo, sem ter estrela, sem ter popstar. O pastor dizia: apaga a luz. Quanto mais apagava, mais Jesus batizava a crente e o fogo caía.